Olá Brasil, chegando aqui com vocês mais uma vez. Nesse vídeo eu quero falar sobre essa questão, né? A libertação. A libertação é um assunto muito polêmico, um assunto muito, muitas vezes até comentado no nosso meio, mas muitas vezes as pessoas não estão entendendo, né, o que significa libertação, né? A libertação ela tem vários níveis, vários processos que acontecem na vida do cristão. E é sobre esse assunto que eu queria falar sobre você. Os processos da libertação. Vou repetir de novo. Os processos da libertação. Eu queria pedir, pessoal, se possível, para vocês assinar o canal. Eu ficaria muito feliz se vocês assinassem o canal, tá certo? Vamos para a palavra. A palavra está em João 8, 32 e 36, diz assim: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós vemos aqui Jesus falando, né, para aquele povo, coração duro, endurecido, um coração bem, não é? Um coração bem, assim, tipo, resistente, né? Sabe? Então é muito importante a gente entender os níveis de libertação na nossa vida, os processos de libertação. Muitas pessoas, quando chegam na igreja, elas têm, assim, um encontro radical e já são libertas, né? São libertas do pecado, que aí se desenrola todo tipo de situação. Uns têm aquela tendência da prostituição, outros de mentir, outros são corruptos, outros são, né, têm um espírito de engano, sabe? Outros é na bebedeira, outro é no vício, outro é isso, outro é aquilo, outro, enfim, há um desdobramento infinito em relação a cada pessoa individualmente. Cada um é cada um e cada um tem uma prisão, sabe? No entanto, tem pessoas que quando aceitam, não é? Elas já têm aquela transformação assim imediata. Entendeu? Eu vou falar para vocês, por exemplo, minha mãe bebia, né? Minha mãe bebia há mais de 30 anos. É, quando ela aceitou Jesus, ela automaticamente chegou em casa, tinha uma garrafinha de cana, ela pegou aquela garrafinha de cana assim, botou de cabeça para baixo e derramou na terra, foi. E ela fumava há 38 anos, foi. E o que acontece? Ela pegou ali aquele maço de cigarro e... Entendeu? Tá entendendo o que eu estou querendo dizer, pessoal? Vocês estão entendendo muito? E isso muitas vezes atrasa as promessas de Deus na vida daquela pessoa, né? E impede dela crescer, dela se desenvolver. Tem pessoas com 15, 20 anos dentro da igreja e não se batizam nas águas. Entende? Por quê? Porque ele ainda não se entregou, né? Porque eu me lembro que uma experiência minha própria, quando eu me entreguei para o Senhor Jesus, há mais de 40 anos atrás, naquela igreja tinha uma regra, tinha que esperar 6 meses para se batizar. E foi os 6 meses mais longos da minha vida, sabe? Então tem gente que fica 10 anos, 15 anos dentro de uma igreja e não se batiza nas águas, sabe? Aí o que acontece? Ela, como se diz, ela fica vivendo um evangelho, digamos assim, pela metade. E agora por quê? Porque ela se entregou pela metade, ela não se entregou de corpo, alma e espírito, sabe? Ela muitas vezes nem quer reconhecer, mas ela está precisando de uma libertação real, genuína, verdadeira na sua vida, sabe? E essa libertação vem através de quê? Essa é a pergunta que você deve fazer. Deixa aí nos comentários. Essa libertação, pessoal, em primeiro lugar, ela vem pela própria palavra, pelo próprio Cristo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Certo, pessoal? A pergunta que eu faço a você é: quem é a verdade? Né? A verdade é Cristo, pessoal. Cristo é a verdade, sabe? Porque ele disse: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Então, quem recebe Cristo integralmente, 100% na sua vida, ele recebe verdadeiramente a libertação, certo? Sem nenhum tipo de dependência mais, porque ele recebeu o libertador e o libertador passou a habitar dentro dele, entende? Veja aí o que diz a palavra: e conhecereis a verdade. O que é conhecer? Você pode estar dentro de uma igreja e não conhecer, porque esse conhecer implica em relacionamento, e muitas pessoas não estão entendendo esse mistério, sabe? Quando você tem um relacionamento com Cristo, não é você simplesmente frequentar um templo. Eita, lá vem gente dizer que eu estou dizendo que não é para frequentar templo. Não, estou querendo dizer isso não, sabe? Muitas pessoas pensam que ser liberto é cumprir aquela liturgia, falar daquele jeito, andar daquele jeito, não tirar o cabelo do sovaco, das pernas, não cortar cabelo. Muita gente acha que isso é libertação. Gente, isso aí são coisas exteriores.
A libertação é algo que vem lá de dentro para fora, não é essas coisas aí aparentes que vêm de fora, de fora para dentro, não. Entende? Sabe? Porque tem gente que faz tudo isso aí, esse ritual todinho, e continua mentindo, roubando, adulterando, se prostituindo, sendo corrupto. Certo, pessoal? Tá? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que é uma pessoa livre? Jesus está falando aí, dá um sentido assim de uma pessoa quando vai presa, as algemas coloca na mão, na China coloca até nos pés da pessoa, sabe? Isso demonstra o quê? Aprisionamento, entende? Aprisionamento espiritual. Então a pessoa quando ela é liberta de verdade, quando ela é liberta de verdade, pessoal, ela sente aquele, tem um versículo aí em Atos que diz assim, arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e assim venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Entende? Então, quando a pessoa se arrepende, hoje em dia aqui, só parafraseando, já vou terminar o vídeo, muita gente entra dentro das igrejas e não sabe nem o que é confissão de pecado. Porque o pregador, ele pregou ali, a pessoa emocionalmente levantou a mão, sabe? E muitos nem votam mais ali. E tem uns que votam, mas não confessou o pecado. Se não confessou, não foi perdoado. Entende? Ou seja, tem que fazer a coisa certa e correta. Porque se não fizer, vai ter prejuízo. As almas vão para o inferno. Da mesma forma. Passou pela igreja, mas infelizmente não houve mudança. Nada, não entendeu nada do que aconteceu. Porque não foi ensinada da forma correta, da forma certa. Tá certo, pessoal? Então, os processos da libertação é crer na palavra, crer em Cristo, se render, se arrepender, confessar os pecados, renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a Cristo, não olhar nem para a direita nem para a esquerda, saber que todo dia tem um gigante, todo dia vai ter pecado batendo na sua porta e você tem que dizer não, sabe? Não ter medo de dizer quem você é, porque a sociedade hoje fica pressionando a pessoa, sabe? Sabe? Fica manipulando para você ser, tipo assim, tinha uma planta no sertão, que o nome dela era malícia. Quando tem gente que é assim, ele é tipo a planta a malícia, quando vem o momento dele se posicionar, dele ser luz do mundo e sal da terra, aí ele murcha. É ou não é assim, pessoal? Por isso que nos casamentos aí o pessoal diz, ó, refrigerante para os crentes, suco para os crentes, e para os meus amigos, cachaça. Porque você não mudou, sabe? Quem não mudou fica assim, agradando os outros, sabe? E evangelho não é agradar os outros, é agradar a Deus. Assine o canal e ative as notificações. Beijo no coração.